Essa videoaula é para complementar a parte da tabela periódica da identificação dos períodos e grupos, certo, gente? Às vezes tem uma dificuldadezinha de identificar um grupo ou um período, né? Então aqui eu fiz a videoaula para vocês ficarem mais cientes sobre esse assunto, ok? Então a gente vai começar com a identificação dos períodos e grupos. Os períodos é mais fácil de ser identificado, certo? Eu tenho aqui uma tabelinha periódica e nessa tabela periódica a gente pode ver que a gente tem a divisão em colunas e linhas. As linhas, certo, gente? As linhas são os períodos. Então a gente tem 7 períodos que são relacionados a 7 camadas da eletrosfera. E nós temos as colunas aqui, 1, 2, 3, 4, até 18, que está relacionado aos 18 grupos em que os elementos estão divididos ou em famílias, ou 18 famílias, certo? Aqui embaixo nós temos as séries dos lantanídeos e actinídeos. Essa série dos lantanídeos e actinídeos, eles fazem parte também da tabela periódica e eles estão aqui, relacionados ao grupo 3. Voltando aqui aos períodos e à identificação desses períodos. Então, os períodos, eles vão variar de 1 a 7, como vocês viram, representar as 7 camadas da eletrosfera, né? K, L, M, N, O, P, Q, que a gente viu em sala bem direitinho. Quem determina o período é o número quântico, o maior número quântico principal. Como assim, professora? Quando a gente estudou sobre os números quânticos, né? O número quântico 1, 2 até 7 está relacionado às camadas na eletrosfera. Então vamos aqui para um exemplozinho. Eu tenho aqui o flúor, que tem 9 elétrons no seu estado fundamental, e eu faço a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5. Vocês podem ver que eu tenho o número quântico 1 e o número quântico 2, né? Relativo à camada K e à camada L. Qual é o maior número quântico principal nessa distribuição? É o número 2. Então, o maior número quântico principal é o número 2, então ele está no segundo período. Então, se a gente for aqui para a tabela periódica, a gente vai ver que o flúor, ele vai estar aqui no segundo período, exatamente aqui. Ah, professora, mas eu ainda não sei qual é a coluna, o grupo ou família. A gente vai ver mais adiante. Então, até agora, o período está ok, né? Por exemplo, o ferro. O ferro, ele tem 26 elétrons na sua eletrosfera. Então, você tem essa distribuição eletrônica. E aí, você está dividido aí, K, L, M. O M também, a camada M também é tudo que está no número quântico principal 3. E N, que está relacionado ao 4. Qual é o maior número quântico principal aí? Número 4. Então, ele está no quarto período. Não confundir subnível de maior energia com camada de valência. Às vezes coincide, às vezes não coincide. A gente já viu isso aí na sala de aula. Então, o ferro, como ele está no quarto período, a gente vai na tabela periódica e olha aqui, quarto período, o ferro ele está bem aqui no quarto período. Ok, facinho, né? A questão do período. Agora vamos ver em relação às famílias, grupo ou família, tanto dos elementos representativos como de transição. É importante vocês saberem que na tabela periódica eu tenho uma divisão da distribuição eletrônica determinando em determinados subníveis. Na tabelinha aqui, bem bonitinha que eu fiz, né, para não dizer o contrário, eu tenho aqui, os elementos que estejam desse lado esquerdo da tabela, eles vão terminar a distribuição eletrônica em S. Desse outro extremo aqui direito, eles vão terminar em P. No meio, eles vão terminar em D. E esses que estão abaixo, eles vão terminar em F, certo? Os elementos que terminam a sua distribuição em S e P, eles são chamados de representativos. Os que terminam em D
ou em F, eles são chamados de transição. Os que terminam em F, essa partezinha aqui da tabela periódica, ela para estar dentro da tabela, certo? Então, por isso que a gente chama eles de transição interna, certo? Então, os que estão fora é chamado de transição interna. O D, ele está o quê? No meio da tabela, certo? Você chama ele ou de transição, somente transição, ou transição externa. Tudo bem? Vamos passando para frente. Grupo ou família. Então, são 18 colunas verticais, chamadas de grupo ou família, divididos em representativos, que são A, e transição B. Então, quem está aqui nos representativos é A, e quem está aqui dentro, ou aqui nessa parte de fora, é o de transição, são chamados de B. Vamos lá para os representativos, certo? A distribuição eletrônica, ela vai terminar em S ou em P. Como eu falei aqui para vocês, termina em S ou termina em P. Se termina em S, é grupo 1 ou 2. Então, fez a distribuição, terminou em S, você sabe que vai estar nesse extremo aqui esquerdo da tabela periódica. Então, só pode ser grupo 1 ou grupo 2, certo? Ou família 1A ou família 2A. Então, se tiver só um elétron na camada de valência, eu vou falar que é grupo 1, e se tiver 2 elétrons, grupo 2. Ou seja, 1A ou 2A. Bem facinho essa aí também. Vamos lá para o exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho potássio com 19 elétrons. Eu faço a distribuição eletrônica e vejo que o subnível mais energético é o 4S1. O 4S1, sendo o subnível mais energético, eu já vou inferir o quê? S representativo. Grupo 1 ou grupo 2. Se tem um elétron na camada de valência, então eu chego à conclusão que é o grupo 1. Então, aqui, ó, camada de valência só tem um elétron, então é o grupo 1. Então, grupo 1 ou 1A, família 1A. Tá ok, pessoal? Aí, como é que é o seu período, professora? Se o número quântico principal maior é o número 4, então ele está no quarto período. Então, vamos lá. O potássio está no quarto período e é do grupo 1. Então, eu venho aqui na tabela periódica, grupo 1, quarto período, então eu tenho aqui o potássio, certo? Identifiquei, facinho, facinho. Vamos aqui para o magnésio. Magnésio, 12 elétrons na camada de valência. Então, você vai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Subnível mais energético é o 3S2, certo? Então, eu já sei que ou é o grupo 1 ou é o grupo 2, porque terminou em S. Camada de valência, eu tenho 2 elétrons. Se eu tenho 2, só pode ser grupo 2 ou 2A. E quando eu sei o período, se o número quântico principal maior é o 3, então ele está no terceiro período. Então vamos lá, o magnésio, grupo 2, terceiro período, magnésio, certo, gente? Não tem erro.